dia, gente. É uma satisfação realmente estar aqui. Agradeço à organização da casa pelo convite. E nós vamos, então, fazer uma reflexão deste caminho da fé ao amor, a partir desse trecho da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Aí Pedro vai nos dizer, nos recomendar, portanto, não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o afeto fraterno. Ao afeto fraterno, o amor. Até parece que Pedro, naquela época, já tinha ouvido falar em todas essas correntes da área da psicologia que nós temos visto na contemporaneidade. Tinha ouvido falar em autoajuda, tinha ouvido falar em autoconhecimento. Porque, através desse versículo, Pedro vai nos traçando um caminho, um passo a passo, para que a gente trilhe a nossa caminhada de uma forma mais tranquila, mais pacífica, mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Então, ele vai dizer assim, pedir para a gente acrescentar. O que será acrescentar? Qual é a diferença entre acrescentar e somar? Modifica alguma coisa? O tradutor, quando ele colocou essa palavra acrescentar, por que ele não colocou somar? Vamos fazer uma analogia bem simples. Nós temos aqui alguns itens da culinária: trigo, ovos, fermento, manteiga, que em separado são interessantes. Muitas coisas nós podemos fazer somente com trigo, muitas coisas podemos fazer tão somente com ovos, em muitas coisas podemos utilizar o sal, em outras a manteiga. Mas se eu junto esses ingredientes na quantidade certa e da forma certa, eu posso ter algo interessante, como, por exemplo, um bolo, que para quem gosta de bolo é interessante. É curioso que você não vai identificar aqui, em separado, nada disso aqui. Mas você sabe que este novo componente contém tudo isso. Então, ao acrescentar, ao unir uma coisa à outra, eu sou capaz de produzir algo que faça a diferença na constituição desses componentes. E é esse o convite de Pedro, quando ele vai fazendo aquele passo a passo. À medida que nós vamos acrescentando mais uma qualidade, mais uma virtude, mais alguma coisa, o que tinha antes já não é igual, já se torna algo diferente. E algo diferente de uma forma extremamente boa, extremamente agradável, capaz de nos trazer saúde, capaz de nos trazer a paz, de fazer a diferença em nossa caminhada. Então, o convite hoje é para que a gente possa refletir sobre o que vamos acrescentar e que diferença isso vai fazer para nós. E aí ele vai dizer, acrescentar a fé à virtude. E a gente precisa também refletir um pouco sobre fé. O que vem ser fé? O vocábulo fé vem do latim fide, que quer dizer anuência pessoal a Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, vai nos dizer que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu verdadeiramente não conheço melhor definição de fé. Por mais que os nossos estudiosos da língua
possam nos brindar com a origem do verbete, por mais que possamos conhecer todas as raízes greco-latinas e germânicas, mas a gente não vai ter uma definição tão completa, que coloca a gente de uma forma boquiaberta. Porque quando Kardec dá essa definição de fé, ele vai trazer para esse termo, para essa ação, para essa qualidade da vida, uma capacidade de compreensão. Ele vai solicitar que não seja simplesmente uma crença cega, mas a razão daquilo pelo qual nós estamos acreditando. A explicação, ele vai nos pedir para que a gente encare a razão face a face. E essa definição de fé de Kardec é tal que nem os ateus conseguem rebatê-lo. Nós tivemos a oportunidade, certa vez, de estar diante de uma pessoa que não se diz, que se diz ateia, e o outro se dizia ateu, e ele criticava exatamente a fé. E eu perguntei se ele conhecia essa definição. E ao colocar essa definição de Kardec para o grupo ao qual eu estava, eles não conseguiram contra-argumentar mais nada. Apenas me disseram assim, contra isso eu não tenho nada a dizer. Então, a sapiência de Kardec, ela vai nos levando cada vez mais a uma reflexão profunda, e ele tem razões para dizer desta forma. E o apóstolo Pedro pede, então, que a esta fé que eu preciso encarar com razão, face a face em todas as épocas da humanidade, eu preciso acrescentar virtude. Por que será que Pedro falou isso? Por que será que ele nos pede para acrescentar virtude? E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai também refletir, dizendo que fé é força que nasce na própria alma. É certeza infinita na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, que palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza. E essas virtudes, elas foram refletidas pelos filósofos. As principais virtudes às quais a filosofia tem se dedicado a estudar são a prudência, que significa ser depois, e aí Jesus vai nos brindar também com sua fala. E prudência significa cautela, significa você ter tranquilidade para analisar as coisas. E é uma recomendação divina. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Uma outra virtude, são as principais virtudes teológicas, como é dito, é a justiça. Justiça e equidade. Justiça é a prática da necessidade do que o indivíduo precisa. Um precisa de X, outro precisa de X mais Y. Se eu der somente X para todos, aparentemente pode ser uma virtude. Mas alguém não precisa daquela quantidade. E o outro alguém precisa de algo mais. Então, hoje, quando se fala em justiça, fala-se também em equidade, que é dar a cada um aquilo que ele precisa, segundo as suas necessidades. E lembremos aqui, então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus nos recomendando a prática da equidade, a dar aquilo que é necessário a cada um. É a segunda virtude teológica. A terceira virtude é a fortaleza. Então, o apóstolo Paulo está pedindo que eu acrescente a fé. E nós, humanos, estamos refletindo nas virtudes a partir da compreensão filosófica, que é prudência, justiça, fortaleza. E Jesus, ele vai nos lembrar lá em João, que no mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. É um estímulo para que sejamos fortes diante de
todas as dificuldades que porventura possam nos aparecer. Então, pensem numa fé onde está acrescido a justiça, a fortaleza, a prudência e, por fim, a temperança. O que vem a ser temperança? Vem a ser cautela, vem a ser a não ter capacidade, não ter exaltação com as coisas. Não é ser um samba de uma nota só na vida. Mas a temperança e prudência são duas virtudes muito parecidas. E Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 14, ele vai amar, quando Marta reclama da postura de Maria, ele vai dizer: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A ansiedade dos nossos dias. Porque Marta, ela vai reclamar com Jesus que Maria não estava ajudando a Marta nos afazeres. Será que Jesus, ao a fazer essa observação a Marta, ele estava dizendo para Marta que não era necessário cuidar dos afazeres e da responsabilidade? Mas naquele momento a Marta não estava tendo temperança. Marta tinha fé. Ela reconhecia em Jesus um ser superior. Ela reconhecia a necessidade, mas ela não soube naquele momento discernir uma coisa da outra. Daí que Jesus vai lembrar: Marta, Marta. Então, é isso que o apóstolo Pedro pede quando ele diz: acrescente virtude à fé. E no livro Biologia da Crença, que é um livro que recomendo a todas as pessoas que têm interesse, esse não é um livro de cunho religioso, embora o título, o Dr. Bruce Lipton, um biólogo inicialmente da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele vai fazer um caminho aparentemente tortuoso até chegar à situação onde ele escreve esse livro. E ele vai, em um dos momentos, ele vai revelar ao mundo, através dos estudos da biologia de cultura de células, não são os hormônios e os neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem a nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas as nossas crenças. Se as nossas crenças estiverem, portanto, acrescidas dessas virtudes, as nossas crenças irão controlar o nosso corpo de uma forma bastante equilibrada. E já se sabe hoje, na época em que eu fiz faculdade, era como se nós vivêssemos na ditadura dos genes. Nós sabíamos, nós aprendemos naquela época, em que todas as características e tudo que acontecia no nosso biológico, ele era determinado geneticamente. E eu não estou dizendo com isso que não existe o determinismo genético. Mas a biologia vem falar hoje da importância das nossas crenças e do meio ambiente na influência, como um gatilho para a atuação dos nossos genes, e para abrir a ação daqueles genes, para iniciar a ação daqueles genes. É o que se chama de epigenética, ou seja, é uma ação que está acima do gene. Olha como o apóstolo Pedro talvez não tivesse o conhecimento naquele momento que ele reflete e que ele pede para acrescentar virtude à fé. Olha o que ele estava pedindo. E aí o que nós andamos fazendo com os nossos pensamentos. Este é apenas o primeiro passo do querido apóstolo Pedro. E a ciência hoje, ao se debruçar sobre os estudos, nos mostrando que como eu interajo no meio ambiente, e esse meio ambiente é interno e externo, vai ou não dar início a determinadas ações genéticas. Então, ao acrescentar virtude à nossa fé, eu estou mandando uma mensagem para os meus genes, para o meu código genético, de como ele deve melhor agir, qual o momento certo. Todo mundo aqui conhece, tenho certeza, uma situação de alguém
que a partir de uma forte emoção desencadeou A ou B reação no seu organismo. É alguém que ficou bom após uma grande alegria, após um tratamento de uma ansiedade, ou alguém que ficou muito doente após determinada emoção negativa e intensa. Por que aquela situação não apareceu antes? Ela estava dormente. E é isso que se chama, então, de epigenética. E aí, alguns estudos nos mostram dados interessantes. Esse é um trabalho que foi publicado em 2010 na Revista de Psiquiatria Clínica, a revista de psiquiatria mais importante publicada no Brasil, que é da USP. E ela vai dizer que vai analisar o uso de álcool, a prática religiosa e transtornos psiquiátricos em gestantes. O que é que vai observar esse trabalho? Que a menor frequência de episódios depressivo maior, que nós temos a depressão qualificada em depressão maior e depressão menor, naqueles indivíduos que tinham prática religiosa. Vai observar menor abuso de uma ou mais substâncias psicoativas nos indivíduos, nas mulheres gestantes que tinham maior prática religiosas. E observou também que as praticantes religiosas tendiam a apresentar menor taxa de transtornos de humor, transtornos ansiosos, do que as gestantes não praticantes de religiosidade. Será que Pedro sabia disso conscientemente naquela época, há 2000 anos atrás? Não é interessante? Não é curioso? É preciso que a gente olhe, muitas vezes, durante séculos, milênios até, a gente que tinha uma crença foi considerado pessoas até menos inteligentes. Porque os intelectuais e os inteligentes, chique era se dizer ateu, agnóstico. Não, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Então, isso era sinal de intelectualidade. Vocês acham que, diante dessas evidências, esse é um exemplo de um trabalho feito no Brasil, mas no mundo inteiro nós temos trabalhos e nós já tivemos oportunidades em outras ocasiões de trazer alguns aqui. Onde está a intelectualidade da falta de fé, da falta de crença? Onde está a utilidade? Né? E Pedro vai mais adiante. Então, eu acrescentei virtude à minha fé. Mas isso não foi suficiente. Ele pede que eu acrescente à minha virtude o conhecimento. Porque se a fé verdadeira, eu preciso encarar a razão face a face em toda a época da humanidade. E essa fé precisa ter virtudes, mas ela também precisa de conhecimento. E foi Jesus que nos disse que conhecerás a verdade e que a verdade nos libertaria. No momento em que a gente sabe que a prática de atividade religiosa nos faz ter menos transtornos mentais, esse trabalho aqui foi feito com gestantes, mas se nós temos inúmeros outros trabalhos feitos com pessoas saudáveis, com pessoas doentes, com experimentos dosando substâncias na corrente sanguínea. Então, eu me liberto de alguns preconceitos e eu tenho a tranquilidade de saber, qualquer que seja a denominação religiosa ao qual eu pertença, que a prática e o exercício da minha religiosidade vai me levar a um caminho de libertação. De libertação de quê? De libertação de quem? Para nós que somos espíritas, a libertação que o conhecimento nos traz é a capacidade de discernir o que é lícito, o que não é lícito na minha prática diária. O apóstolo Paulo já nos dizia que a gente precisa reter o que é bom. Então, eu preciso conhecer de tudo, mas reter o que é bom. Isso é a verdade que liberta. Então, quando o apóstolo Pedro pede que nós acrescentemos o conhecimento à virtude, é porque, de alguma forma, ele sabia que esse conhecimento nos libertaria das amarras do cativeiro da ignorância,
das amarras do cativeiro dos preconceitos, das amarras do cativeiro de uma ingenuidade aparente, mas que nos leva muitas vezes aos caminhos das dores e aos caminhos do sofrimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7 ainda, ao analisar a fé, Kardec vai nos dizer que ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E para que eu compreenda, eu preciso conhecer. Eu preciso entender o mecanismo que funciona. Porque se eu não entendo o mecanismo do funcionamento, a minha dita fé é cega. E fé cega não serve. Porque ela não é fé. Ela deixa de ser fé, segundo a definição de Kardec, que eu preciso encarar a razão. E para eu encarar a razão, eu não posso encarar a razão em época nenhuma se eu estiver cego do conhecimento. A revista Lancet é uma das revistas médicas mais importantes do mundo. E esse estudo aqui, Interheart, que é o Estudo Internacional de Cardiologia, foi um estudo feito multicêntrico com aproximadamente 30 mil pessoas no mundo inteiro. Foram 29 mil e alguns 400, ou foram 29.500 pessoas. Onde ele dividiu, ao analisar o risco cardiológico dos indivíduos, 15 mil e 15 mil nos controles. E a conclusão desse estudo Interheart, e eu gosto muito de repetir essa informação, é de que valorizar a religiosidade e a busca por orientação espiritual é uma forma de prevenir as doenças cardíacas. Então, quando se pede para a gente acrescentar a virtude ou conhecimento, e ao trazer esta informação para todos nós, a permissão de Deus, tudo não acontece, não é com a permissão dele, é para conscientização nossa da verdade que nos liberta. Porque os outros estudos vão nos mostrar que quem tem prática religiosa vai ter o quê? Mais comportamento saudável. Quem tem prática religiosa, as proteínas associadas à inflamação, que por sua vez estão associadas ao câncer, estão em menor quantidade no sangue. Então, isso é a verdade que nos liberta. Isso é associar, é acrescentar conhecimento à virtude. Porque ao ter este conhecimento aqui, eu já não sou mais o mesmo. Ao ter este conhecimento, eu vou lembrar disto quando me der preguiça de vir à instituição. Ao ter este conhecimento, eu vou lembrar disso quando eu estiver meio sem coragem daquela prática religiosa. Não que essa prática religiosa deva ser um cativeiro, mas eu venho pelo prazer de vir. E Emmanuel nos diz que a obrigação precede a espontaneidade. Inicialmente eu virei pela obrigação, por eu saber que isso vai mudar alguma coisa em mim. Mas essa obrigação vai nos trazer prazer, vai aumentar o nível de endorfinas no nosso organismo, que são as substâncias que dão a sensação de bem-estar. Alguns outros estudos nos mostram isso também. Mas o apóstolo Pedro não para por aí. Ele pede para que nós acrescentemos autoconhecimento. A virtude, o autoconhecimento. Desculpe, é o conhecimento, o autodomínio. Porque eu preciso, quando a gente vem sem vontade de vir, mas vem, é autodomínio. E no Evangelho, quando no horto Jesus foi preso, Pedro, o mesmo Pedro, que posteriormente vai escrever esse versículo belíssimo, ele tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus dá uma ordem imperativa. Bota o verbo no imperativo.
Pedro, embainha a tua espada. Pedro, tenha autodomínio. Pedro, controle-se. Não é assim que a vida toca. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a vida anda. De que adiantava cortar a orelha do soldado? Era uma tropa que estava indo para prender um único. Então, é a capacidade, o autodomínio nos dá uma capacidade de análise das situações. Então, a minha fé, que em virtude, tem conhecimento, mas ela precisa também ter o autodomínio. É aquele cigarro que eu fumo, que eu sei que não me faz bem, e que eu vou me esforçar a partir de hoje para não fumar mais. Eu não consigo fazer isso de uma vez. Se eu fumo 20, eu posso passar a fumar 15. Depois passar a fumar 10, depois passar a fumar 5, depois não fumar nenhum. Isso é um exercício, uma demonstração de autodomínio que chegou até mim pelo conhecimento do malefício. Parabéns. Um depoimento aqui. Então, não só precisa conhecer, eu preciso dominar-me nos quesitos necessários para que a minha caminhada amanhã seja melhor que hoje. Porque como nós vamos transitar nessa caminhada, é escolha nossa. O caminho está na nossa frente traçado. Se eu vou caminhar descalço, de sapato apertado, de sapato confortável, eu que vou decidir. Então, se eu tenho meu colesterol alto, meus triglicerídeos altos, e estou diante de uma carne bem gorda, de uma danada de uma lasanha 4 queijos, eu adoro, tá, gente? Vocês estão vendo, só não gosto da carne, mas a lasanha 4 queijos, sim. Então, se está tudo alto, eu não vou me dominar. É isso que o apóstolo Paulo pede, e a gente traz esses exemplos cotidianos, porque a gente vivencia isso na prática clínica e na prática familiar também. Não tem outra coisa para comer? Se eu estou com vontade de comer 2 pratos, come um. Se eu estou com vontade de comer um, come meio. Mas é esse exercício de autodomínio que vai nos levar à libertação de muitas coisas. E esse autodomínio, ele só vem através do conhecimento. Mas ele não fica satisfeito com isso. Ele pede que eu acrescente ao conhecimento a minha capacidade de dizer sim e não. Eu preciso colocar na balança. O que é mais importante para mim? Esse é o X da questão. Para onde eu vou se eu disser um sim para algo que verdadeiramente não é bom para mim? Para onde eu vou se eu disser um não àquilo que não é bom para mim? De que forma eu vou trafegar? Nessa caminhada que nós escolhemos, que nós combinamos ao reencarnar. De que forma eu vou trafegar nesta caminhada que é uma aposta de sucesso reencarnatória, como diz a nossa companheira Jacira Abranches. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. Se nós estamos reencarnados com propostas que aparentemente são desafiadoras para nós, mas este desafio nos foi colocado porque Deus, através dos benfeitores espirituais, sabiam que nós tínhamos condições deste aprendizado. Porque se eu sou colocada numa prova da qual eu não tenho condições, isso não é uma lei de amor. Isso é uma casca de banana. A gente não faz isso com o filho. A gente não deixa o filho enfiar um dedo numa tomada porque ele vai tomar choque. Muito pelo contrário. Todo mundo que tem filho pequeno vai tapando os buraquinhos das tomadas porque a criança, naquele momento, não tem discernimento. Então, se nós passamos pela prova para a qual passamos, é que nós temos maturidade espiritual e intelectual o suficiente para passar por ela, porque Deus é
tão somente a expressão do amor na nossa vida e na nossa caminhada. Mas ele não fica satisfeito com isso. Ele vai pedir que a nossa fé, que já tem virtude, que já tem conhecimento, que já tem autodomínio, que ela tenha também paciência. Eu digo a vocês, que talvez de todas as coisas que Pedro peça, nos dias de hoje, a paciência deve ser um dos maiores desafios. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus, lá no Sermão da Montanha, vai nos lembrar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Está dizendo ele para que a gente seja acomodado? Ou está dizendo ele para que a gente tenha paciência e administre as coisas que nos aparecem? Que eu não queira transformar o outro ao meu modo. O meu modo serve para mim tão somente. O meu modo não serve para o outro. Ou ele está dizendo para eu viver minuto a minuto o dia, valorizando aquela oportunidade reencarnatória que nós temos, sem nos preocuparmos. Não significa não termos responsabilidades com o amanhã, mas não vivermos aquela ansiedade, que é a antecipação pelo que virá e que nós não sabemos. Muitas vezes as coisas mudam de um minuto para outro. Sem também ficar amarrada num passado que já foi, que eu não posso modificar. O que passou, passou. Serve de lastro para o meu aprendizado futuro. Se foi uma coisa boa, vai me fortalecer para novos desafios. Se foi uma coisa desagradável, também vai me fortalecer para os novos desafios, porque eu já sei como não devo fazer. Quando um amigo de Thomas Alva Edison, que inventou a luz elétrica, criticou porque ele já tinha tentado cento e tantas vezes inventar a luz e não deu certo, ele se respondeu: eu sei cento e tantas vezes como não fazer. Então, foi tentando novas maneiras, sem desistir, e graças à sua persistência, nós temos hoje a luz elétrica. Então, Jesus nos pedia para vivermos o dia de hoje com qualidade. É lógico que eu preciso ter ações, porque eu sei que o meu amanhã depende de hoje. Daí porque preciso imprimir qualidade ao dia de hoje, para que amanhã seja melhor que hoje. É preciso ter paciência mesmo. Não adianta, o sol vai nascer naquele horário e vai se pôr naquele outro horário. O que posso eu fazer para acelerar isso? Alguém sabe me dizer? Não tem, né? Então, os sinais divinos estão aí da necessidade de paciência. O meio-dia será sempre meio-dia. Vai ser o tempo que divide a manhã da tarde. Ainda que eu tenha horário de verão, que eu vá poder me guiar pelo horário de verão, o horário do tempo, mas o sol não adianta a sua caminhada. Então, eu ter paciência também é uma forma de caridade. Principalmente se eu tenho paciência com as dificuldades do nosso próximo. Eu já estou cansada de insistir, de fazer isso e fulano não faz. E se Deus cansasse da gente? E se Jesus cansasse da gente? E se os bons espíritos cansassem da gente? Como é que seria a nossa vida? Que solidão não seria a nossa caminhada? Significa que eu tenho que aturar tudo? Não. Nós também temos um limite, mas nunca deixarmos de ter esperança e acreditar naquele indivíduo, naquela situação que está em dificuldade, que Deus, em algum momento, vai nos mostrar o momento certo de atuar. Leiam as obras espíritas. Leiam os livros. Vejam, por exemplo, no livro Libertação, a Matilde, a mãe do Gregório, orou 50 anos
o chefe de uma das falanges mais complicadas do umbral daquela época. Durante 50 anos, Matilde investiu em oração para aquele espírito até o momento que chegou. Quem de nós seria capaz? Eu não sou, gente, confesso logo aqui, de orar 50 anos por um sujeito que estava se dedicando ao mal. Olha, a hierarquia espiritual da Matilde era tão grande que para que os espíritos no plano em que estava André Luiz vissem Matilde, foi preciso uma sessão de materialização. Foi preciso que Gúbio se colocasse, vocês podem ver isso claramente no livro, se colocasse em postura de fornecimento de energia para que Matilde pudesse se fazer visível para aqueles espíritos ali. Não era nem uma sessão de materialização para o nosso plano grosseiro. Olha a paciência desta mulher. E para quem gosta de educação, para quem milita na área da educação, existe um capítulo quando ela se encontra com a Margarida, que é um tratado de educação. Uma fala, um diálogo de Matilde com a Margarida desdobrada, que estava encarnada, sofrendo o assédio da falange de Gregório. É um tratado de educação. É para a gente ler, reler e reler e reler, para ver se a gente aprende pelo menos 10% do que está ali. Mas ele não fica satisfeito em pedir que a gente acrescente paciência. Ele vai pedir também que a paciência acrescente a piedade. Ter piedade é ter compaixão. Compaixão é estar apaixonado no bom sentido por aquela situação, por aquele indivíduo. E existe nos evangelhos inúmeros momentos em que Jesus demonstrou a sua imensa compaixão e ele continua demonstrando a imensa compaixão deles por nós. Vejam aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, quando ele diz, está relatado, ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Em outro versículo, no 14, lá de Mateus, ele diz, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Lá em Mateus, ainda no 15:32, ele mesmo diz, tenho compaixão desta multidão. Como é que anda a nossa compaixão? Como é que anda a nossa capacidade de se apaixonar pelo outro que está sofrendo? Como é que anda a nossa capacidade de se apaixonar pelaquele indivíduo que, vez após vez, só dá a cabeçada na parede? Você está dizendo, não bate sua cabeça que isso aqui é uma parede. Ele vai lá e bate. E não é assim que a gente tem feito através das nossas reencarnações? Porque se hoje nós somos os melhores que nós conseguimos ser, imagine como não éramos antes. E eu, na minha vaidade, e na minha, achando que sou grande coisa um dia, caminhando, passeando com a doutora Marlene lá em São Paulo, íamos por Caibaixútel, ela lá dirigindo, e eu do lado, conversando, conversa vai, conversa vem. Olha assim, doutora Marlene, para aqueles que não sabem, Marlene Nobre, desencarnada agora no dia 5 de janeiro, ela é fundadora da Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil, internacional, uma militante, uma batalhadora da causa. Falei assim, a senhora deve saber, a gente, né, que está militando assim, no movimento espírita, alguma coisa sobre nós, quem nós somos. Ela olhou assim para o meu lado, assim, de canto de olho, assim, disse, minha filha, e dirigindo, quem está comigo não é gente boa, não. Então, gente, quem está falando para vocês aqui não é gente boa, não. Está tentando. Então, é a compaixão de Deus por mim que me faz estar aqui. Foi a compaixão da doutora que me fez estar aqui. É a compaixão dos bons espíritos. Então, quantas cabeçadas eu já não devo ter dado na minha caminhada. E estou dando ainda.
Mas alguém tem compaixão e vai me ajudando a enxergar agora a parede. A cabeçada já é com menos força. Então, quando o apóstolo traça esse caminho e pede para a gente acrescentar a paciência, piedade, que quer dizer compaixão. Ter piedade dos erros dos outros, porque nós não sabemos o que nós fazemos, o que nós fizemos. Estarrece-nos na nossa contemporaneidade ouvir notícias que num presídio do Maranhão está havendo casos de canibalismos. Mas por isso eu vou querer a pena de morte pelos meus irmãos? Eu vou querer para eles, eu vou emitir sentimentos de compaixão, já que moro aqui, eles estão lá. Vou orar por eles, para que eles sejam iluminados, porque uma faísca do amor de Deus no coração é capaz de mudar da água para o vinho. Esses dias eu estava vendo um programa de entrevistas, e vocês devem ter ouvido a respeito daqueles crimes que andam acontecendo nos Estados Unidos, e que o presidente Barack Obama cantou Amazing Grace, que é um hino dos evangélicos lá. E é um hino lindo. E o entrevistado estava explicando a origem. Esse hino foi escrito por um pastor na época da escravidão, lá no ano de 1800, e que quando ele estava trazendo a carga, entre aspas, de escravos da África para os Estados Unidos, ele foi apanhado por uma grande tempestade. E ele prometeu, naquele momento, a Deus que, se eles sobrevivessem, nunca mais ele iria traficar escravos, traficar ninguém. E realmente sobreviveram e não traficaram, não traficou. E ele, então, transformou-se num pastor e passou a combater a escravidão e compôs essa linda música. Então, foi a compaixão de Deus por aquela situação. Porque talvez, se fôssemos nós, a gente era até capaz de ter salvado os escravos, mas ele morreria afogado. Porque é assim. Quando a gente pede a pena de morte, não é assim? Quando nós somos favoráveis a continuarmos armados, termos portes de arma de fogo, não é assim? Para que eu quero um revólver? Para atirar em alguém. É a única arma que foi feita com o objetivo de matar, são as armas de fogo. Porque a faca, ela não foi feita com o objetivo de... A gente usa mal a faca, mas o objetivo dele foi para cortar coisas na cozinha, o machado para cortar lenha e assim por diante. Então, é preciso que ampliemos o exercício de compaixão pela nossa humanidade no momento. Olhar as notícias que são colocadas para nós, neste momento, as decapitações que ocorrem, toda aquela situação no Oriente Médio, nos causa dor e sofrimento. Mas, acima de tudo, a gente precisa desenvolver esta compaixão. Porque se Jesus, o Espírito perfeito que é o modelo e guia da humanidade, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, desenvolveu a compaixão por nós. Desenvolveu, não tinha compaixão por nós, melhor falando. Quem somos nós? Para não ter compaixão com o meu irmão de caminhada tão necessitado quanto eu. E ele não fica satisfeito somente em pedir que a gente acrescente a compaixão. Ele vai pedir que a gente acrescente... Ele vai pedir que a gente acrescente a compaixão, a piedade e o afeto fraterno. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Ô, gente, quem chama a gente de filhinho? A gente se derrete todo. Então, Jesus, ele olhou para aqueles discípulos e ele disse para eles, porque iria ser dito para nós. Ele está dizendo o tempo todo para a gente, filho, como o irmão mais velho de caminhada, como um irmão mais amadurecido. Então, não basta, não é suficiente ter compaixão.
eu preciso também demonstrar afeto. Eu preciso dizer para aquele irmão, olha, tu estás num caminho inadequado. Eu não concordo com nada com o que estás fazendo. Mas mesmo assim, eu tenho afeto por você. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Mas mesmo assim, gente, o Pedro não ficou satisfeito em pedir que nesta caminhada que nós desenvolvêssemos, que nós acrescentássemos o afeto. Ele pediu que ao afeto fraterno acrescentássemos o amor. E lá em João 13:34, Jesus diz isso de forma muito clara. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos amei. É a caminhada que propõe Pedro. Porque a partir do momento em que nós formos capazes de amar uns aos outros, nós vamos ser capazes de não deixar que nada de mal aconteça àquele meu irmão. Porque ele é tão precioso para mim, ele é meu vaso de cristal, do cristal mais raro que possa existir. E que eu preciso carregar, aconchegar, não deixar que nada arranhe, porque se arranhar não vai ficar bacana. Aquele meu irmão, meu próximo, ele é o presente de Deus na minha caminhada. Porque ele nos dá exemplos de como amar. E a nossa querida Madre Teresa de Calcutá nos diz uma coisa muito curiosa. Eu descobri um paradoxo. Se você amar até doer, não vai mais haver dor, apenas mais amor. O que é amar até doer? É fazer essa caminhada. É que se eu não amar, vai doer em mim. Então eu preciso amar. Vai doer, porque eu vejo o outro sofrendo tanto, eu não amei. É isso os exemplos. Querem saber o que é amar até doer com mais detalhes? Leiam a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Vejam a biografia de tantos outros que amaram até doer. Jerônimo Ribeiro, que acabou um português, que acabou ficando no estado do Espírito Santo, ficou aqui no Brasil sozinho, e que saía vendendo os livros para divulgar a doutrina espírita, descalço, para que o dinheiro não gastasse a sola de sapato e o dinheiro para ele pudesse comprar mais livros para vender. Amou até doer irmã Dulce, na Bahia, que não dormia sentada numa cadeira de madeira, e um dia Divaldo pediu que ele ia conseguir uma cama para ela, se ela prometia que deixava de dormir naquela cadeira. Ela tinha um problema de coluna, um problema pulmonar, e ela fala para ele, Divaldo, não me tire daqui, porque graças a essa cadeira eu consegui muitos leitos para os meus pobres. Isso é amar até doer. Amou até doer Dona Ivone do Amaral Pereira. Leiam o livro Recordações da Mediunidade, fininho, onde ela disse que não teve um só dia de felicidade nesta vida. Dedicou toda a vida ao próximo. E psicografou o livro que nas fala de Chico Xavier. Memórias de um Suicida. Na época que foi publicado, foi o livro mais importante dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos sobre o assunto. Amou até doer e ama até doer Divaldo. Quantas burdoadas já levou nessa vida? E continua firme. Adotou e registrou como filho mais de 500 pessoas. Amou até doer Marlene Nobre, quantas bordoadas nos levou também para divulgar o paradigma médico espírita, para trazer para a medicina, para a área da saúde, a espiritualidade, numa época em que isso nem se cogitava de se falar, como nós conversamos aqui hoje. Amou até doer o nosso querido Chico, não preciso nem citar.
experimentou todos os tipos de violência que pode se experimentar, quase todos os tipos de violência que se pode experimentar na infância, e nem por isso deixou de ser a criatura que foi para nós. E muitos desconhecidos na nossa caminhada, sem ter a projeção desses irmãos, amam até doer. E amam até doer porque estão querendo uma vida diferente. E amou até doer Jesus. Ele não amou até doer porque foi pregado numa cruz tão somente. Ele amou até doer porque ele disse que era aquele pastor. Ele era o pastor que, quando uma ovelha desgarrada ia para fora do rebanho, o pastor que ele era deixava as ovelhas e ia lá buscar a ovelha. E ele está nos chamando, filhinhos. Ele está querendo nos colocar aqui. E nós estamos, com a nossa teimosia, resistindo ao chamado do meigo pastor. E Jesus, ele disse que quando nós amássemos, nós seríamos conhecidos como os discípulos dele. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não foi à toa que Pedro pediu, como final de tudo, para que acrescentemos o amor. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dito que a fé inicia e o amor conclui a nossa caminhada. Então é preciso, gente, e esse manual de instruções que é dado por Pedro nesse versículo, não é fácil. E nós estamos tentando isso milênios após milênios, reencarnação após encarnação. Mas não tem uma outra saída senão o amor para a nossa caminhada. Para todas as dores que nós estamos vivendo agora, para a transformação desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não tem uma outra caminhada que não seja amar até doer. E o convite hoje é para que a gente saia com reflexões a respeito de nós mesmos, começando por mim. Que eu preciso amar até doer. E eu convido vocês para refletir um pouco sobre um drama do momento contemporâneo, que é a questão do suicídio. André Trigueiro estará no dia 27 conosco, lançando o seu livro Viver é a Melhor Opção, onde ele vai tratar sobre as questões do suicídio. A entrada é franca, lá no Centro de Convenções de Vitória, apenas uma lata de leite em pó que será doada para o Avedalma e outra instituição de longa permanência de idosos. Então, que amemos muito até doer. Às vezes dói só um pouquinho, que nem um beliscãozinho. Mas à medida que formos amando mais, nós vamos sendo mais felizes. E como disse Madre Teresa de Calcutá, não vai existir mais a dor, somente o amor na nossa vida. Que amemos-nos muito para sermos conhecidos como os discípulos de Jesus. Muita paz, muita harmonia na caminhada de todos nós.